Gilmar Fubá foi um jogador de futebol brasileiro que marcou seu nome na história do Esporte Clube Corinthians Paulista, principalmente durante a década de 1990. Mesmo não sendo considerado um grande astro da mídia, Fubá conquistou algo muito importante: o respeito da torcida e dos companheiros de equipe. Gilmar Aparecido da Silva nasceu no dia 13 de setembro de 1975, na cidade de São Mateus. Como muitos meninos brasileiros, ele cresceu apaixonado por futebol. Desde pequeno passava boa parte do tempo jogando bola nas ruas e nos campos improvisados da cidade. Sua família levava uma vida simples, e o futebol rapidamente se tornou um sonho para o jovem Gilmar. Ele via no esporte uma oportunidade de mudar sua realidade e ajudar sua família. Durante a adolescência, começou a participar de equipes amadoras e campeonatos locais. Foi nesse período que começou a se destacar pela sua força física, disciplina em campo e grande disposição para marcar adversários. Seu estilo de jogo era característico de um volante clássico: muita marcação, entrega física e dedicação ao time. Essas qualidades acabaram chamando a atenção de observadores de clubes maiores. Foi então que surgiu a oportunidade de se transferir para as categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos maiores clubes do país. A chegada ao Corinthians representou uma grande mudança em sua vida. Ele saiu do interior e passou a viver em São Paulo, enfrentando os desafios de se adaptar a um clube de grande estrutura e enorme pressão por resultados. Mesmo com todas as dificuldades, Gilmar Fubá mostrou muita determinação. Nos treinamentos, ele se destacava pela dedicação e pelo esforço constante. Com o tempo, começou a ganhar espaço nas categorias de base do clube. Seu desempenho chamou a atenção da comissão técnica, e não demorou muito para que ele fosse promovido ao elenco profissional. A estreia de Fubá no time principal aconteceu em meados da década de 1990. Naquele período, o Corinthians possuía um elenco forte e competitivo. Apesar da concorrência, ele conseguiu conquistar seu espaço como volante de marcação. Um dos momentos mais importantes de sua carreira aconteceu em 1998, quando ele fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol 1998. Aquela equipe do Corinthians contava com grandes jogadores e era considerada uma das mais fortes do futebol brasileiro na época. Mesmo não sendo sempre titular absoluto, Fubá era um jogador importante dentro do grupo. Sua função muitas vezes era entrar em momentos decisivos das partidas para reforçar a marcação no meio-campo. Esse tipo de jogador, conhecido como o operário do time, muitas vezes não recebe tanta atenção da imprensa, mas é fundamental para o funcionamento da equipe. Durante sua passagem pelo Corinthians, Gilmar Fubá participou de diversas partidas importantes e ajudou o clube em competições nacionais. A torcida reconhecia sua dedicação dentro de campo. Ele era conhecido por não desistir das jogadas e por lutar até o último minuto. Depois de alguns anos defendendo o Corinthians, sua carreira seguiu por outros clubes. Ele teve passagens por equipes brasileiras e também atuou fora do país. Mesmo sem repetir o mesmo destaque que teve no Corinthians, continuou jogando profissionalmente por alguns anos. Com o tempo, acabou encerrando sua carreira como jogador profissional. Após deixar os gramados, Fubá tentou seguir sua vida longe da rotina intensa do futebol. No entanto, alguns anos depois, uma notícia extremamente difícil mudaria completamente sua história. Em 2016, ele recebeu um diagnóstico que abalou profundamente sua vida. Os médicos descobriram que Gilmar Fubá estava com câncer na medula óssea, uma doença grave que exige tratamento intensivo e acompanhamento médico constante. A notícia rapidamente se espalhou no meio esportivo e causou grande comoção entre torcedores, ex-companheiros e jornalistas esportivos. Muitos lembravam com carinho de sua dedicação ao Corinthians e começaram a enviar mensagens de apoio ao ex-jogador. Infelizmente, aquela seria apenas o início de uma longa batalha contra a doença. A partir do momento em que recebeu o diagnóstico de câncer na medula óssea, a vida de Gilmar Fubá mudou completamente. Ele passou a enfrentar uma rotina difícil de tratamentos médicos, exames constantes e sessões de quimioterapia. O tratamento contra esse tipo de câncer costuma ser bastante agressivo e exige muita resistência física e emocional. Mesmo diante dessa situação extremamente complicada, Fubá demonstrou grande coragem. Amigos próximos e familiares relatavam que ele procurava manter o pensamento positivo e acreditava na possibilidade de recuperação. Durante o tratamento, ele recebeu apoio de muitas pessoas ligadas ao futebol. Ex-jogadores, treinadores e dirigentes enviavam mensagens de incentivo. A torcida do Esporte Clube Corinthians Paulista também demonstrou enorme solidariedade. Nas redes sociais, milhares de torcedores publicaram mensagens desejando força ao ex-volante.
Em alguns jogos do Corinthians, torcedores chegaram a exibir faixas em homenagem a Fubá, demonstrando que ele não havia sido esquecido. Esse apoio público foi muito importante para ele e sua família durante aquele momento tão difícil. Apesar dos esforços médicos, o câncer continuava avançando. Com o passar dos meses, o estado de saúde de Fubá começou a se agravar. Seu organismo já estava bastante debilitado pelas sessões de quimioterapia e pelos efeitos da doença. Mesmo assim, ele continuava lutando. Infelizmente, no início de 2017, sua condição clínica piorou de forma significativa. No dia 15 de março de 2017, Gilmar Fubá faleceu aos 41 anos de idade, na cidade de São Paulo. A causa da morte foi registrada como complicações provocadas pelo câncer na medula óssea, doença contra a qual ele lutava havia vários meses. A notícia de sua morte rapidamente repercutiu no meio esportivo. Diversos clubes, jogadores e jornalistas prestaram homenagens ao ex-atleta. O próprio Esporte Clube Corinthians Paulista divulgou mensagens lamentando a morte de um jogador que fez parte da história do clube. Torcedores lembravam com carinho de sua participação no elenco campeão brasileiro de 1998 e de sua postura humilde. Após seu falecimento, familiares e amigos organizaram um velório para que pessoas próximas pudessem se despedir. A despedida foi marcada por muita emoção. Ex-companheiros de equipe, amigos e torcedores compareceram para prestar suas últimas homenagens ao jogador que havia dedicado boa parte de sua vida ao futebol. Embora sua carreira não tenha sido marcada por grande fama, Gilmar Fubá deixou um legado importante, o exemplo de dedicação, humildade e amor pelo esporte. Para muitos torcedores do Corinthians, ele continua sendo lembrado como um jogador que sempre honrou a camisa do clube. Se você gosta de vídeos contando a história de grandes artistas, jogadores e personalidades, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos.